sua Bíblia, a palavra de Deus em João 7:37. 33. Não, 37. João 7:37. Palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Peço que você tenha toda a reverência na presença do Senhor Jesus, nesse momento que Ele quer falar ao nosso coração. João 7:37 diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do teu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. E outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele, uma discussão. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra que será ministrada nessa noite, que ela venha trazer vida, conserto e renovo em nome de Jesus, amém? Nós repetimos muitas vezes esse versículo, falamos que do nosso interior fluirão rios de água viva, mas muitas vezes desconhecemos o contexto dessa fala de Jesus. E ela é muito pertinente para o dia de hoje, porque nos faz entender celebrações que o Senhor nos manda fazer na Bíblia. No Velho Testamento a gente vê a Páscoa, a gente vê a festa dos tabernáculos, a gente vê, né, o jejum do Yom Kippur. E a gente entende que são celebrações históricas, são celebrações que estão na Bíblia, mas muitas vezes não entendemos que por mais que muitas sejam celebradas como datas, sejam celebradas como uma formalidade, elas revelam Jesus Cristo. E Jesus a celebrou porque na nova aliança elas apontam para Jesus Cristo. Então quando Jesus, ele estava no pátio, como nós lemos aqui, no último dia, o grande dia da festa, era o último dia da festa dos tabernáculos, que acabou hoje em Israel. Então Jesus, ele estava no pátio enquanto as pessoas estavam fazendo os serviços, e ele parou e ele gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. As pessoas ficaram confusas. Muitas disseram: o que esse homem está fazendo? Quem é ele para dizer quem é o Cristo, que ele é o Cristo? E nesse dia, que era a festa dos tabernáculos, era uma celebração muito importante para o povo de Israel. São 3 grandes celebrações: a Páscoa, que representa a saída do povo;
a gente tem a festa do Pentecostes e temos essa festa dos tabernáculos, que é a festa do Sucote, a festa das tendas, a festa das cabanas, que representa o tempo que eles peregrinaram no deserto em cabanas, mas o Senhor tirou eles daquele momento, daquele lugar, e os entregou à terra prometida. E essa história, ela começa a acontecer em Gênesis. Eu queria que você acompanhasse comigo Gênesis 15. Coloca aí para mim, por favor. Gênesis 15, versículo 1. Nós vamos ler um momento quando o Senhor chama a Abraão e entrega a primeira promessa para aquele homem de fé, que diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Continua. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco, que seria um servo? Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Continua 4. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Agora o 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conta as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. O Senhor então chama Abraão e diz para ele: olha, eu vou te entregar uma promessa. Você vai ser o pai de uma grande nação. E Abraão, ele teve medo. Abraão, ele teve um momento de confusão, de incredulidade. Porque ele disse: como que eu posso ser pai de uma grande nação se eu não tenho um filho legítimo? Ele poderia ter filhos com escravas, mas ele entendia que aquilo que o Senhor estava falando com ele era algo muito maior. E que o corpo dele e de Sara não poderiam eles não poderiam gerar filhos devido à idade avançada dos dois. E aí o Senhor disse para ele: olha, sai da tua tenda, que eu vou te mostrar. Esse sair da tenda, a gente visualiza como sendo um chamado estritamente terreno. A gente imagina Abraão saindo, abrindo de repente, pegando aquilo que seria a tenda, saindo e olhando para o céu. Mas segundo estudos de rabinos que se aprofundaram no hebraico, a expressão diz que Abraão, ele foi levado até o céu. Ele subiu. E quando ele subiu, ele passou a ver as estrelas e passou a olhar a terra de cima para baixo. E Deus disse para ele: conta essas estrelas, se é que pode, se é que consegue, se é que você tem condições para isso. Assim será a sua descendência. Se Abraão tivesse olhado de baixo para cima, talvez ele não teria conseguido contemplar a grandeza de Deus. Por isso que o Senhor o coloca no alto e fala: pode olhar para baixo. Você vai olhar de cima para baixo. Isso é a fé. É nós olharmos de cima para baixo.
se a gente ficar com a nossa visão limitada, se a gente ficar prestando atenção nos problemas, se a gente ficar prestando atenção nos obstáculos, a gente sempre vai ter uma visão terrena, sempre uma visão de baixo para cima. Mas o Senhor nos chama para olhar com os olhos da fé e olhar de cima para baixo. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. O Senhor cumpriu a sua promessa, e através dele vieram filhos e filhas. Sofreram um período pesado de escravidão, 430 anos no Egito. Mas o Senhor prometeu que através deles viria o libertador. O Senhor levanta Moisés, que já seria uma representação de Jesus Cristo. O Senhor liberta aquele povo, e o povo então sai do Egito e vai para o deserto. Coloque aí para mim Levíticos 23, 33 até o 37. Nós vamos lá dar uma passeada no Velho Testamento até a gente voltar para o Novo, naquele contexto em que Jesus estava no pátio falando que Ele é a água da vida, aquele que crer nele, dele fluirão rios de água viva. E a promessa de Deus para as nossas vidas nessa noite, amém? Quem quer sair daqui fluindo mais do Senhor, transbordando de águas que realmente vem do trono de Deus, que vem da fonte que é Jesus Cristo. E diz assim, Levítico 23, a partir do versículo 33 ao 37. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação. Vou pôr meu óculos. É reunião solene, e nenhuma obra servis fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além do sábado do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor Jesus. Aí continua no versículo 41. Celebrarei esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações no mês sétimo. A celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu os fiz habitar, os filhos de Israel, em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então eles ficaram 7 dias em tendas, durante todos esses anos, fazendo esse memorial em gratidão ao Senhor. Imagina você, com toda a sua estrutura física, financeira, no conforto da sua casa, no conforto do seu lar, você sair todo ano, durante uma semana, durante 7 dias, para você ir para uma cabana simples, uma cabana de sapê, que é o que a gente consegue visualizar agora, e sem trabalhar, sem infraestrutura e com uma abertura em cima. É difícil, né, Gustavo? É difícil a gente imaginar isso.
mas foi o que o povo de Israel passou. Eles tiveram que habitar em cabanas. E o buraco em cima, olha como que as coisas de Deus, elas são profundas. Era para que o povo de Israel lembrasse de que Deus chamou Abrão, que até então era Abrão, e deu para ele a promessa. E ele creu que ele seria pai de uma grande nação. Então isso se tornou um estatuto perpétuo. E eles passaram a celebrar essa festa todos os anos. E aí a gente volta para Jesus. A gente volta para João 7,37. Eles estavam justamente celebrando essa festa. E essa festa tinha alguns costumes que são muito interessantes, que eu queria trazer para vocês, que é a festa chamada a cerimônia das águas. A cerimônia das águas vivas. Eles saíam, o sumo sacerdote saía juntamente com os sacerdotes do templo. Preste atenção aqui, redobre sua atenção. Eles saíam do templo e o sumo sacerdote, ele saía com uma bacia de ouro. Então eles iam em peregrinação até o posto de Siloé. Chegando lá, eles pegavam aquela água, enchiam a vasilha e voltavam em um cortejo. E nesse cortejo, eles faziam 2 fileiras, aonde o sumo sacerdote, ele iria passar com essa bandeja, não é bandeja, gente, como é que fala? Esse negócio que segura a água. Bacia, obrigada. Ele ia passar com essa bacia, e enquanto ele estivesse passando, eu anotei aqui, mas não estou achando. Ele passaria, estaria o cortejo, e tocaria uma flauta. E essa flauta, ela tem um nome grego, que eu anotei, mas eu não sei onde está. Mas o significado dessa flauta é transpassado. Então, enquanto o sumo sacerdote passava com essa bacia e a flauta tocava a música, e essa flauta se chamava transpassados, os sacerdotes, eles balançavam ramos de palmeiras para poder representar o vento. O vento que iria preceder a chuva que iria molhar o campo e fazer com que a semente frutificasse e ali viesse uma grande colheita. Então eles faziam esse cortejo e voltava até o templo. O sumo sacerdote pegava aquela bacia de água e vinha um outro sumo sacerdote com uma bacia de vinho. E quando o sumo sacerdote, ele derramava a bacia de água, o outro sumo sacerdote, ele vinha e derramava o vinho por cima. Ali eles tocavam o chofar e começava uma grande festa, uma grande celebração, porque eles estavam comemorando a vinda do vento e depois a vinda da chuva. E com a chuva, como eu disse, a colheita, a abundância. Só que eles não entenderam que a promessa dessa colheita, a promessa desse vento, ela iria parar justamente em Jesus Cristo. Jesus, ele é a nossa fonte de água viva. Por isso que Jesus falou: ei, para tudo. O que vocês estão fazendo aí como um costume, o que vocês estão fazendo como algo pontual, como algo que não está ligado a mim, vocês estão fazendo algo apenas como um costume. Vocês precisam entender: é de mim que vêm as águas vivas, é de Jesus.
Por isso nós temos que aprender a olhar para Ele, para olhar para as coisas celestiais, a ver que Jesus, Ele tem o domínio de todas as coisas. O Senhor, Ele tem o controle, como nós cantamos aqui. Ele tem o controle do mundo bem na palma de suas mãos. A gente vê essa tragédia enquanto eles estavam descansando, enquanto eles estavam celebrando. Eles foram pegos de surpresa, como nós também podemos ser pegos de surpresa a qualquer momento. Mas aonde está o nosso coração? Aonde nós estamos buscando a água que realmente traz vida? Para quem que nós estamos olhando? Estamos acostumados a fazer os nossos rituais, a vir à igreja de uma forma costumeira, como se fosse algo obrigado? Ou estamos vindo como uma entrega, como uma adoração e olhando para Jesus Cristo como a fonte de água viva, daquilo que nós precisamos? Porque a fonte está aqui, em mim e em você. O Senhor Jesus, Ele nos tira de tendas e Ele passa a habitar em nós. Nós nos tornamos templo e habitação do Eterno, a habitação do Altíssimo, a habitação do Espírito Santo de Deus. E aquele vento que eles simulavam, que eles representavam através de palmeiras, é o vento do Espírito Santo de Deus que depois vem em Pentecostes. Deus, Ele é maravilhoso. Em tudo, quando nós olhamos para Jesus, quando nós entendemos as palavras que Ele disse, a gente vê que tudo tem um sentido, que tudo tem um foco, que tudo tem um objetivo, que tudo começa nele, lá em Gênesis 1:1, e termina em Apocalipse. Ele voltando, Ele vindo, e a gente celebrando essa ceia que nós celebramos aqui, mas com Ele, face a face com Jesus Cristo. Eu queria que você ficasse de pé para esse momento que nós vamos orar, para esse momento que nós vamos mais uma vez agradecer ao Senhor Jesus. Queremos alegria, queremos paz, queremos abundância, queremos felicidade. Felicidade é diferente de alegria. É só em Jesus. É só nele que nós matamos a nossa sede espiritual. É só Ele que tem as palavras de vida eterna para mim e para você. Que esse momento difícil que Israel está passando, que esse momento possa servir para nos despertar, para nos fazer refletir aonde verdadeiramente está o nosso coração, aonde realmente nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, aquilo que estamos falando, se realmente está refletindo a glória do Senhor. Se passássemos por um momento de aflição, como esse povo está passando, qual seria a nossa atitude? Será que nós olharíamos para Jesus? Ou só veríamos o terror da morte? Jesus disse que só Ele tem as palavras de vida eterna. É Jesus Cristo. Tudo aponta para Ele. Tudo. Se a natureza aponta para Ele, se a Bíblia é sobre Ele, se os acontecimentos do mundo revelam Ele, a nossa vida tem que ser toda dele, para Ele, porque por Ele são todas as coisas. Se nada do que eu disser aqui tiver entrado na sua cabeça, se você tivesse distraído com alguma coisa, guarda isso. É em Jesus Cristo que nós temos todas as respostas, e é para Ele que nós temos que olhar. Enquanto o povo de Israel está celebrando uma festa como algo costumeiro, como um feriado,
onde eles vão descansar, onde eles vão fazer um memorial, mas não olham para Jesus, o Senhor nos desperta nessa noite, nos fazendo olhar para Ele, falando: olha aqui, isso não é uma festa qualquer, isso não é uma celebração qualquer. Eu não disse que aquele que crê em mim, dele fluirão rios de águas vivas, de uma forma aleatória. Eu disse porque tudo começa em mim e termina em mim. É Jesus Cristo. E através do Espírito Santo de Deus eu tenho falado isso aqui. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito dele que nos convence, que move o nosso coração. E é por isso que a gente tem que buscar esse Espírito Santo. Se a gente, falei isso domingo passado, se a gente for esperar sermos movidos pelos nossos sentidos, se a gente entrar aqui esperando ter a música que a gente quer, se a gente entrar aqui esperando uma liturgia do jeito que a gente quer, e a gente não entender que o Espírito Santo é que tem o controle, que o Espírito Santo chega com a gente, independente se a gente está gostando ou não, a gente vai viver de movimentos, a gente vai viver de ventos que são movidos por palmeiras, por folhas de palmeiras, mas que não traz transformação, que não traz vida. É por isso que a gente fala tanto: sejam cheios do Espírito Santo. Busquem o Espírito Santo de Deus. Eu falei isso com o Binho ali agora, no louvor. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo. Ai de mim se não fosse o Senhor Jesus. Porque todos os dias a gente tem que dizer não para a carne. Todos os dias a gente tem que dizer não para o pecado. Mas não é por medo do fogo consumidor, é por amor. É por amor à palavra dele, é por amor a ele, às coisas celestiais. E esse amor nos inunda através do Espírito Santo dele. Ele disse que ele iria para o Pai, mas ele deixaria o Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, que é o nosso amigo, que é o socorro bem presente na angústia. E muito em breve nós seremos um com ele, corpo, alma e espírito. Por isso, juventude, igreja, que sejamos cheios do Espírito Santo. Que essa água, ela venha produzir frutos. Bastante frutos, em abundância. Que possa haver uma grande colheita espiritual através de nós. Através daquilo que o Senhor tem liberado para as nossas vidas. Através dos nossos dons, através do nosso louvor. Através do nosso exemplo, porque tudo que nós fazemos tem que refletir o Espírito Santo de Deus, a presença do Pai, porque nós o aceitamos, então nós somos a imagem e semelhança dele. Nós exalamos o Espírito Santo de Deus, e aonde chega o Espírito Santo tem transformação, tem vida, tem renovo, tem refrigério. Uou! Não existe morte, não existe temor que vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Por isso toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei do universo, é o príncipe dos príncipes, é o Deus Emanuel, Deus conosco, é a estrela da manhã, é a fonte de água, é a fonte de vida eterna. Não entre aqui para adorar ao Senhor e deixe sua mente dispersar. São poucos os momentos que a gente fica aqui. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Talvez o único culto que você vem é na juventude. E eu não quero julgar o tempo, mas eu quero te convidar a fazer isso com intensidade no seu coração. Que seja um momento, quando estivermos aqui,
Que a nossa mente, o nosso corpo esteja totalmente entregue, totalmente voltado para Ele. Eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que morreram hoje, se elas soubessem o que iria acontecer, elas teriam se voltado em oração. Elas teriam repensado muitas coisas na vida delas. E o Senhor nos chama para esse momento de repensar. Nós vamos continuar vivendo de costumes, buscando uma água que não transforma, uma água que tem um poder de hidratação, mas não tem um poder de transformação. Vamos ficar correndo de ventos em ventos. Pode ser levados até em adornos valiosos, como uma bacia de ouro, de prata, o que quer que seja. Mas não tem transformação, não tem essência, não tem Jesus Cristo. Então de que adianta a gente ir e vir? De que adianta colocar uma roupa, gastar combustível, se o nosso coração não está aqui? Se a gente não consegue ficar 2 horas, se a gente não consegue 30 minutos prestar atenção no que Ele está falando. Nossa, a pastora não leu hoje direito, ela não enxergou. Não estou enxergando mesmo não. Eu falei com vocês que a minha cabeça hoje, ela está virada, ela está estranha. Mas diante de toda essa estranheza, de tudo que está acontecendo comigo, o tempo todo eu visualizo esse Jesus aqui glorificado. É para Ele que eu estou olhando. E é para Ele que eu te convido a olhar nessa noite. Não é para mim, não é para o louvor, não é para a estética do culto, não é para as luzes, é olhar para Ele. É para Ele. Porque aí não importa aonde a gente vai estar, não importa o que vai acontecer, Ele estará conosco até a consumação dos séculos.